Igreja de Jesus, Querida Iglesia de Jesús, abra a Santa Bíblia, a palavra de Deus, abra la Santa Biblia, la palabra de Dios. no Evangelho de São Mateus, Evangelio de San Mateo, capítulo 24, capítulo 24, verso 24, versículo 24. em nome de Jesus Cristo. En nombre de Jesucristo. Glória a Jesus. Gloria a Jesús. Hoje o Espírito Santo de Deus vai falar Hoy el Espíritu Santo hablará acerca dos enganadores, sobre los engañadores, disfarçados de doutrina. disfrazados de doctrina. Está cheio de sincretismo no meio das igrejas. Está lleno de sincretismo en las Está iglesias. cheio de crentes falsos por aí, Creyentes falsos por ahí. que estão disfarçados de doutrina, Están disfrazados de doctrina, dizendo ser homem de Deus, diciendo ser hombres de Dios, dizendo ser mulheres de Deus. diciendo ser mujeres de Dios. Estão aí por meio da internet também, Ahí por medio de la internet, através da filmagem da besta, a través de la afirmación de la bestia, dizendo que estão pregando doutrina, diciendo que están predicando la mas são doctrina. doutrina nada. Pero no es doctrina. Eles pregam algumas verdades para cativar os verdadeiros, Predican verdades para cautivar a los verdaderos. mas verdadeiros eles não têm nada, Pero de verdaderos ellos no tienen que nada. estão com sincretismo religioso, Están con mezcla religiosa, estão com misticismo do con diabo. misticismo del diablo. É o espiritismo disfarçado de doutrina, Es un espiritismo disfrazado de doctrina, se dizendo ser dons do Espírito Santo. diciendo ser dones del Espíritu Santo. E dom do Espírito Santo não tem nada. Y no tienen nada del Espíritu Santo de Que Dios. os dons de Los Deus, dones de Dios, tudo que tem que é feito na igreja, todo lo que es hecho en la iglesia, em adoração a en Deus, adoración a Dios, tem que ter respaldo com a palavra do Senhor. que tener respaldo con la palabra de Dios. Onde tem respaldo com a Bíblia Sagrada, Hay respaldo con la Biblia Sagrada, seja revelação, pregação, louvor, sea revelación, predicación o ou alabanza, manifestação na igreja, manifestación en la iglesia. tem que estar de acordo com a palavra de Hay que Deus. estar de acuerdo con la palabra de Dios. Quando está fora da palavra, Cuando está fuera de la palabra, é heresia, es herejía, é evangelho maldito, es evangelio maldito. em nome de Jesus. En Amém? nombre de Jesús. Então vamos lá, Igreja de Jesus, Entonces vamos a ir a la iglesia de Jesús, ler a palavra de a Deus. leer la palabra de Hoje Dios. será um grande ensinamento. Será una gran enseñanza. Estamos também no propósito de 336 horas de oração. También estamos en el propósito 336 horas de oración. Esse clamor a Deus. Clamor a Dios. Daqui começa hoje os sábados. Comienza hoy sábado. Os cultos vai ser aqui na nossa sede nacional, Cultos serán en nuestra sede nacional. quartas e sábados, Cuartas y sábados. aqui na nossa sede nacional, Aquí en nuestra sede nacional. os cultos à tarde. Cultos en la tarde. E aos domingos Los domingos, é o culto, meus el irmãos, culto, lá na nossa sede mundial allá en nuestra sede mundial. do Templo da Glória Divina, El Templo de la Gloria Divina. na Avenida Tônio Colense 2572. Avenida Tony Colinzi 2572. Agora aqui de sábado, de quarta e sábado, Ahora cuarta y sábado. é aqui na nossa sede nacional. Es aquí en nuestra sede nacional. Eu mesmo e seu irmão missionário Emerson Yo Nunes mismo, misionero Emerson Nunes, estarei com todos vocês aqui. estaré con todos ustedes aquí. Estive um pouco ausente aqui de São Paulo, Estuve un poco ausente de Sao Paulo, resolvendo uns assuntos muito sérios da obra, resolviendo asuntos muy serios de la obra viajando, y viajando, enfrentando os falsos profetas, enfrentando falsos profetas, que estavam tentando destruir a igreja, intentando destruir la com iglesia doutrina de demônio, con doctrinas de demonios. mas Deus usou minha fraca pessoa. Usó mi débil persona. Eu mesmo Yo mismo. não mandei fiscalização. No mandé fiscalización. Eu mesmo, pela autoridade de Deus, Yo mismo con la autoridad de fui Dios fiscalizar essas fui a igrejas. fiscalizar esas Todos os iglesias. falsos profetas caíram por terra. Los falsos profetas cayeron por tierra. Os divisores rangeram os dentes. Los divisores crujieron los dientes Desmascarei eles. y los desenmascaré. E a igreja de Jesus não caiu. Y no cayó la iglesia. Porque é como Paulo fazia. Que como Pablo decía, Paulo era um missionário Pablo era un misionero. que ali fundava a igreja em algum local, alguma cidade, Fundaba la iglesia en un local o ciudad. mas muitas vezes ficava ausente da igreja para ir visitar outras igrejas, Quedaba ausente para visitar otras iglesias. para pôr a casa em ordem. Poner la casa en orden. Agora Deus já levantou mais pastores sinceros, Dios ya levantó más pastores sinceros, homens e mulheres de Deus, hombres y mujeres de Dios, para estar ajudando na obra do Senhor. para ayudar en la obra del Señor. Glória a Deus. Então vamos lá, igreja de Jesus. Somos iglesia de Jesús. Vamos ler a palavra de Deus, Leer la palabra de Dios. que se encontra no Evangelho de São Mateus, San Mateo, capítulo 24, en el capítulo 24 verso 24. y versículo 24. Glória a Jesus. Gloria a Dios. Que diz assim: porque surgirão Porque surgirán falsos cristos falsos cristos e falsos profetas, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que harán grandes señales y prodigios, que, se possível, de tal manera fora enganaria que engañarán, até os si escolhidos fuere posible, a los escogidos de Deus. de Dios. Amém.
Amén. Grita, meu Deus, Mi Dios, meu Pai, mi Padre, fala ao meu coração, Senhor, habla mi corazón, Señor. o que eu preciso ouvir Lo que necesito oír, da parte do Senhor nosso Deus. parte del Señor nuestro Dios. Fala comigo agora, Jesus, Ahora, em nome de Jesus Cristo. en nombre de Jesucristo. Amém. Podeis se assentar, igreja do meu coração. Puedo sentarse, iglesia de mi corazón. Glória a Jesus. Querida igreja de Jesus, Querida iglesia de Jesús, eis aí um grande ensinamento do Senhor Jesus Cristo, una gran enseñanza de Cristo, já preocupado com a nossa salvação, preocupado con nuestra salvación, ensinando ali os seus discípulos enseñando a sus discípulos no sermão profético. un sermón profético. Senhor Jesus, Señor Jesús, diante de uma pergunta dos seus discípulos e dos seus apóstolos, preguntado por sus discípulos y apóstoles, ele começou a responder os sinais que surgiria, le respondió con las señales que que surgirían, aconteceria no mundo que sucederían en el mundo antes da tua vinda. antes de su venida. Então Jesus profetizou os sinais cataclismos da natureza, Jesús pronosticó las señales catastrosas, sinais na sociedade, señales en la sociedad, sinais entre os povos, nações, tribos e línguas, señales entre pueblos, naciones y lenguas, entre as guerras civis, entre guerras civiles, guerras militares, guerras militares, guerra entre a polícia contra o narcotráfico policía con narcotráfico e significado das guerras. y significado de las guerras, Guerra civil entre as pessoas, guerra civil entre personas, compreende guerra também entre as famílias, guerra también entre familias, famílias sendo destruídas familia siendo destruida através do divórcio, segundo casamento a través de divorcio y segundo casamiento, e daí por y diante. ahí por delante. Muitas coisas Jesus começou a profetizar também Muchas cosas Jesús profetizó acerca do esfriamento da fé acerca de la frialdad y la por fe parte de muitos cristãos, por parte de muchos num cristianos, tempo de apostasia terrível. tiempo de apostasía O que é terrible. apostasia? ¿Qué É apostasía? o cristão verdadeiro, Un cristiano que verdadero, embora antes era um crente fiel a Deus, que antes era creyente fiel a Dios, crente fervoroso a Deus, creyente fervoroso a Dios, abandonar a doutrina de Jesus abandonó la doctrina de e Jesús, seguir as doutrinas de demônio. siguió doctrinas de E demonios, aqueles que saem da presença de Deus, aquellos que salen de la presencia de Dios, mas continua na igreja pero continúa en la iglesia como membro, como miembro, participante de Santa Ceia, participando de Santa até Cena, mesmo cooperando, hasta mismo cooperando, mas as suas mentes sus mentes cauterizadas. Ele cauterizadas. está dentro da igreja, Está dentro de la mas não iglesia, concorda com a doutrina de no Jesus. concuerda con la doctrina de Cristo, Ele não concorda com a igreja no bíblica. concuerda con la iglesia bíblica, Então ele está em apostasia, está en apostasía, porque foi enganado pues fue engañado pelos falsos profetas. por falso profeta. Então isso também é um sinal Es una señal también interno interna da vinda de Jesus de la venida de Jesús dentro das igrejas. dentro de las iglesias. Aquelas igrejas que antigamente que eram de Deus, Antiguamente eran de Dios, que eram igreja de doutrina, iglesia de doctrina, que seguia a palavra, seguía la palabra. as lideranças desses ministérios Los líderes de ministerios começaram também a se apostatar, se apostataron también, removendo os marcos antigos moviendo marcos antiguos que os seus pais que deixaram. los padres dejaron. Os marcos dos seus santos ensinamentos, Los cimientos son las santas os enseñanzas. anteriores pastores ungidos de Deus Que anteriores pastores ungidos de Dios deixaram. dejaron. Então isso Eso é uma apostasia. es una apostasía, É um sinal profético una señal profética da vinda de Jesus de la Cristo. venida de Por Jesucristo. meio também de doenças, Por medio de dolencias, enfermidades, enfermedades, como nós temos visto que tem acontecido, como hemos visto acontecer, não só nos dias de hoje, no solo hoy, mas muitos anos já vem vindo essas doenças mas ya de muchos años, com con mais intensidade, con más intensidad, atingindo o povo. atacando el pueblo. Tudo isso são sinais Todo eso son señales da volta de Jesus Cristo. de la venida de Cristo. Então Jesus já preocupado com a sua igreja querida, Jesús preocupado con su iglesia querida, que ia surgir os falsos que ha profetas, surgido los falsos profetas, não vem do mundo não. no viene del mundo, Os falsos profetas surgirão no meio do povo de Deus. surgirán incluso en medio del pueblo de São Dios. aqueles joios que Jesus falou, Son aquellos que Jesús habló, que quer contaminar a igreja. quiere contaminar la iglesia. Mas Jesus aqui deu um sinal, Jesús dio una señal, já não é mais cataclísmico, ya no más cataclismo, mas um sinal interno dentro da igreja de una Jesus, señal interna dentro de la que ia iglesia. levantar falsos profetas Iba a levantar falsos profetas. que parecem que pregam a verdade, Parece que predican verdad. parece que são pregadores da justiça, Predicadores de justicia parecen, mas não são, pero no lo son. porque olha o que diz a Bíblia aqui dizendo, Pues mire lo que dice la a Biblia. profecia de Jesus Cristo, La profecía de Cristo que já começou a se cumprir desde as épocas dos apóstolos se cumplió desde la época de e apóstoles. também nos dias de hoje. También hoy, Ó, porque surgirão falsos Cristo. pues surgirán falsos cristos.
O que quer dizer falsos Cristo? ¿Qué es falso Cristo? Falsos ungidos, Falsos ungidos, falsas unção. falsas unciones. Você vê aquele homem Ve a aquel hombre, que parece estar na unção de Deus, parece estar en la unción de Dios. está falando em línguas estranhas, Habla lenguas está extrañas, profetizando, profetiza, está revelando, está revelando, está cheio de unção, está lleno de unción, mas não é unção do Espírito Santo. pero no unción del Espíritu Santo. Ele está numa falsa unção, Está en una falsa unción, porque vive numa vida de pecaminosa, que vive una vida de pecado, vive numa vida de erro, una vida de error, vive numa vida errada, una vida errada, de falsas doutrinas, de falsa de doctrina, misticismo, de de misticismo, sincretismo, de sincretismo. e aqueles que se autotitula aquellos que se titulan até mesmo Jesus Cristo. hasta Jesucristo. Quantos homens apareceu aí durante todos esses anos ¿Cuántos hombres aparecieron en estos dizendo años que era o Senhor Jesus? diciendo que eran Cristo? O Senhor Jesus foi ungido, foi e é. Jesús fue ungido y es O ungido que veio na terra el ungido que viene a la tierra para morrer na cruz do Calvário por nós, para morir en la cruz del Calvario por para que nosotros, nós hoje herdaremos a salvação. que vino para heredar nosotros la salvación. Só que tem surgindo aí falsos Cristo Pero han surgido falsos em cristos muitos países muchos também, países también, dizendo ser Jesus, diciendo ser Jesús, dizendo ser ungido de Deus, ser ungido de Dios, que veio na terra que vino a la tierra novamente. nuevamente. A Bíblia está dizendo La Biblia dice que esses daí esos de ahí são falsos son profetas. falsos profetas, Então surgirão também falsos profetas. también falsos profetas Já surgirán. outro tipo de falso profeta. Son otro tipo de falsos São profetas, esses que estão pregando, esos que están predicando, liberando tudo. liberando todo. Você vê que antigamente era um pregador de justiça, Antiguamente era predicador de um justicia, pregador que pregava a doutrina de Deus, predicaba la doctrina de Dios, e hoje estão todos fracassados. hoy están todos fracasados. Até era um obreiro temeroso aqui conosco, Eran obreros temerosos con nosotros, mas agora se apostatou, pero ahora se apostataron, se tornou um falso profeta. se volvieron falsos profetas. Porque lá ele está apoiando a maldita televisão, Está apañando la televisión maldita, lá está apoiando as filmagens da internet, los videos de internet, que a filmagem da besta é pecado. que los videos de la bestia son pecado. A Bíblia diz: andamos por fé e não por vista, diz a palavra. Andamos por fe y no por vista, dice la palabra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. La fe viene por oír la palabra de Dios. Aí lá eles até falam: não tem televisão, Ahí dice, no tiene televisión, mas está lá com as TV Smart nos seus pero altares, está ahí con las TV Smart en los altares, está com os postes ídolos lá das câmeras filmando o culto deles. con los postes ídolos de cámaras filmando sus É o cultos. culto antropocêntrico, Culto antropocéntrico, é o culto ao centro do homem, culto al centro del hombre. porque estão contra a Bíblia. Están contra la Biblia. Todos aqueles que é contra a palavra do Senhor Todos aquellos contra la palabra de Dios. é um falso profeta. Un falso profeta. Que diz a Bíblia? Que diz a Mas Bíblia? não atentamos nas coisas que são vistas, No viendo las cosas que son vistas, porque as que vê são temporais, que las que se ven son temporales, mas as que não se vê são eternas. pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Porque foi dada a imagem da besta, Pues fue dada a la imagen de la bestia, para que a imagem da besta falasse. para que la imagen de la bestia hablase. É a imagem da besta, Es la imagen de la é um bestia. sistema dela. Es un sistema de Então, ella. como que vamos usar essas ferramentas diabólicas? ¿Cómo vamos a usar esas herramientas É diabólicas para o uso da igreja. para el uso de la iglesia? O diabo cauterizou a mente daqueles que se apostataram, como falei minutos El antes. diablo ya cauterizó sus mentes, Porque já começa a se aceitar essas doutrinas nessas igrejas. porque comienzan a aceptar esa doctrina en las iglesias. Ah, mas é melhor mesmo. Pero es mejor así, Pra gente dicen. poder ver o pregador, Es para ver al predicador, ver melhor. para ver lo O que mejor. que tem? ¿Qué es lo que tiene? Tem nada de más. No tiene nada de malo. Você vai ver no dia do juízo final. Se verá en el día del juicio final. Porque você está contra a doutrina de Jesus Que Cristo. usted está contra la doctrina de Cristo. Ah, mas isso é muito duro, não tem nada a ver. Mas eso es muy duro. Mas Jesus falou que a porta é estreita mesmo. Porque Jesús dijo, la puerta es estrecha. É o caminho que leva para o céu. Es el camino que lleva para el cielo. É o caminho espinhoso. Es un camino espinoso. A Bíblia diz que nossos olhos La Biblia dice que nuestros ojos é a candeia do corpo. es la candela del cuerpo. Se seus olhos for bom, Si sus ojos fueren todo o buenos, seu corpo será bom. todo su cuerpo será bueno. Se seus olhos for mal, Si sus ojos fueren malos, todo o seu corpo será mal. todo su cuerpo será Então, malo. pelos frutos se conhece a árvore. Por los frutos se conoce el E árbol. toda árvore que não dá bom fruto, Todo árbol que no da buen fruto, ela é cortada e lançada no fogo. cortado y lanzado en el fuego. Todos esses daí Todos esos de ahí que não estão dando ouvido à doutrina de Jesus, que no están dando oído a la doctrina de Jesús, estão sendo cortados e lançados para fora. están siendo cortados y lanzados para afuera. Uns estão perecendo com enfermidades terríveis, Están pereciendo con enfermedades terribles algunos. outros até mesmo já se diziam, já vão logo para o mundo, Algunos se desvían y se van para el mundo. que já estava desviado dentro da igreja já, Y algunos ya estaban desviados dentro de la iglesia com as ações que não agradam a Deus. con cosas que no agradan a Dios. Então, meus irmãos, minhas irmãs,
Entonces, hermanos y hermanas, Esses falsos profetas, esos falsos profetas eles estão pregando que não tem nada de más. están predicando que no tiene nada de Há malo. missionário lá, Mira, el misionero ahí, ele não usa imagem, não usa filmagem. él usa imagen, no usa filmaje. Eu não uso porque nós seguimos a Bíblia, a palavra de Deus que leva para o céu. No sé porque vemos la palabra de Dios que lleva para el cielo. Não temos que colocar nada de filmagem aqui, não. No tiene nada que colocarse de É filmaciones. como a Bíblia diz, andamos por fé e não por vista. La Biblia dice andamos por fe y no por vista. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Es el firme fundamento de las cosas que no se Que ven. foi dada a imagem da besta para que a imagem da besta falasse. Le ha dado imagen a la bestia para que hablase. Olha o sistema eletrônico da besta como está agitado aí. Mira el sistema de la bestia cómo está agitado Você ahí. vê essas igrejas todas derrotadas, Con las iglesias todas derrotadas. com essas televisões dentro das igrejas, Con esas televisiones dentro de las essas iglesias. transmissões por meio da internet. Transmisiones por medio de internet. Estão todas frias espiritualmente. Están muy frías espiritualmente. Estão todas sem Deus. Están todas sin Dios. Então Jesus falou: esses daí, Fue eso de ahí. eles viriam Ellos vendrían. e fariam o quê? ¿Y harían qué? Tão grandes sinais de prodígio. Tan grandes señales y prodigios. Essa é a estratégia do diabo Es estrategia del diablo de enganar as pessoas. de engañar a las personas. Mas só que agora Jesus está falando aqui sobre um falso profeta Jesús está hablando sobre un falso profeta. muito perigoso, Muy peligroso. que é aquele que parece que prega doutrina. Que el que parece que predica doctrina. Você vê até mesmo pregar contra a televisão. Hasta predica contra a televisión. Você vê mesmo também eles pregar contra a pintura das irmãs. Predica contra maquillaje de hermanas. Você vê eles pregar contra a calça comprida também. También predicar contra pantalón. Você vê eles pregar até mesmo contra a televisão. Y predica hasta contra la Mas televisión. espera aí, missionário. Pero espera, misionero. Está dizendo que esses que pregam eles são falsos Está profetas? diciendo que ellos que predican son falsos Não, profetas. essa doutrina é a verdadeira. La doctrina es la verdadera. Mas eles fazem tão grandes Pero hacen sinais tan grandes e señales. prodigios. São homens que têm inteligências muito grande, Tienen inteligencia muy grande. homem intelectual, Hombres intelectuales. de muita sabedoria, De mucha sabiduría. para cativar os verdadeiros. Para cautivar a los verdaderos. Aí o que acontece? ¿Qué acontece ahí? Faz tão grandes sinais e prodígios. Hacen tan grandes señales y Aí prodigios. você vê eles na filmagem da besta. Ahí lo ve en la filmación de la bestia. Aí você vê eles fazer grandes milagres. Los ve hacer grandes milagros. Você vê curas acontecendo lá. Viendo curas acontecer ahí. Aí você acha, não, isso aí é homem de Deus. Dice, no, ese es hombre de Dios. E é o que diz a Bíblia: provai os espíritos La Biblia dice, probar los se espíritus. são de Si Deus son de Dios ou não são. o no lo son. Você provou a palavra? Tú probó la palabra. É doutrina? Es doctrina. É de Deus? Es de Dios. Amém. Amén. Mas você está provando Mas está probando. como está sendo a manifestação naquela igreja? ¿Cómo está haciendo esa manifestación de la iglesia? Através dos dons? A través de los dones. Aquele dom tem respaldo bíblico com a palavra do Senhor? Aquel don tiene respaldo bíblico con O la que ele palabra. está usando lá através das televisões está certo? Lo que está usando a través de la televisión está correcto. Não está. No está. Então é uma doutrina que não agrada a Deus. Es una doctrina que no agrada a Então é um Dios. verdadeiro sincretismo. El verdadero sincretismo. O que é o sincretismo? ¿Qué es el sincretismo? Como você pega um liquidificador, Usted pega un unificador você vai fazer aquelas saladas, aquele suco de muitas frutas, y quiere hacer una ensalada de você muchas põe fruta de frutas. todo tipo lá. Pone frutas de todo E tipo. mistura laranja, mexerica, maçã, uva, põe tudo, né? Pone manzana, uva, toda Mistura fruta. lá. Y mezcla ahí. É o que eles estão fazendo. Es lo que están haciendo. Pega a doutrina verdadeira, pega a doutrina de Deus, daqui a pouco pega a doutrina do diabo lá do espiritismo, encaixa junto e faz aquele sincretismo, aquela mistura Predica una mistura de que não é de doctrinas Deus. que no es de Dios. Então como vocês têm que provar isso, meus irmãos? ¿Cómo tienen que probar eso, hermanos? Lendo a palavra do Senhor, Leyendo la palabra de Dios, meditando nela. meditando en ella. A Bíblia nos ensina a orar. La Biblia nos enseña a orar A Bíblia nos ensina a ser fiel a y a Deus. ser fieles a Dios. A Bíblia tem cerca de 2.000 promessas Tiene más cerca de 2000 promesas para a palavra de Deus nos ensinar. para la palabra de Dios enseñarnos. E essas 2.000 promessas Esas 2000 promesas são promessas de son Deus promesas de Dios que se cumprem em nossas vidas, cumplen nuestras vidas. de todos aqueles Todos aquellos que são temente a Deus son temientes a Dios, e obediente à sua doutrina. obedientes a su doctrina. E eles faziam tão grandes sinais Hacían tan grandes señales, e prodígios. prodigios, Prodígio é maravilhas. dije maravilla. Mas você acha que esses sinais são de Pero Deus? cree que son de Dios. Esses prodígios são de Deus? Los milagros son de Dios. Não são. No lo son. Por quê? ¿Por qué? Está contra a palavra de Deus. Contra la palabra de Dios. O que a Bíblia diz ¿Qué dice la Biblia? lá no Apocalipse? Apocalipsis.
que a besta faz descer fogo do céu La bestia hace descender fuego del cielo. e faz grandes sinais Hace grandes señales, de prodígios, prodigios. como diz a Bíblia aqui. Como dice la Biblia aquí. E Paulo também fala, Pablo también habla. sinais e prodígios segundo o poder do diabo, Señales y prodigios según el os poder del diablo. espíritos enganadores. Espíritus engañadores. Então não são doutrinas de Deus, No son doctrina de Dios. são o espírito do anticristo Un espíritu de anticristo que está usando os que tais. usa los tales. Então, meus queridos irmãos, Queridos hermanos, tome cuidado e peço discernimento de Deus tenga cuidado y pida discernimiento de Dios para vocês não serem enganados para no ser engañados por esses espíritos por enganadores. esos espíritus engañadores. E é só nesse versículo a pregação, Solo en ese versículo la e o predicación. respaldo do Espírito Santo já vai mandando Y el respaldo ya va mandando el Espíritu Santo. os versículos que encaixa com esse aqui, Los versículos que encajan aquí que são os ensinamentos de Jesus Cristo. son las enseñanzas de Jesucristo. Aí o perigo agora, El peligro ahora, que se possível, si fuera falou posible, se possível, si es posible, enganaria engañaría até os mundanos, hasta los mundanos, até as igrejas ímpias, a las iglesias impías, seita e heresia. sectas y herejías. Não, No, se possível até os hasta los escolhidos. escogidos. Está vendo de tal perigo? ¿Está viendo el peligro? E além desses sinais, maravilhas que eles fazem por meio do Satanás, Más allá de esas señales por Satanás, porque eles não é Deus, que estão com a imagem da besta da televisão, que no es Dios porque está con la imagen de la bestia en la televisión, estão apoiando as vaidades das irmãs da saia rachada, y la falda rajada. são os meia doutrina, né? Son media doctrina. Ela tá com a saia rachada, Está con la falda rajada, tá com o sapato salto alto. con zapato de taco alto. Isso não é doutrina de Deus, não. No es doctrina de Dios. Isso é doutrina de demônio que é contra a palavra do Senhor. Doctrina de demonios contra la palabra del Señor. Vocês conhecem a Bíblia, que a Bíblia condena esses trajes. La Biblia condena esos trajes. Então vamos lá agora, qual a estratégia que o diabo está usando agora? ¿Qué estrategia usa el diablo ahora? Você está vendo esses crentes até mesmo que não usa saia rachada, as irmãs? Usan falda rajada las Os hermanas. irmãos todos na doutrina, Los hermanos todos en doctrina. cabelo dos irmãos cortadinho, Cabello de los hermanos cortados. cabelo das irmãs bem comprido, También el cabello bien largo. até parecem umas mulheres e homens de Deus. Aparecen mujeres y hombres de Dios. Pregam uma doutrina que é uma maravilha. Predican una doctrina que es maravilla. Mas você já provou os dons espirituais deles lá? Ya probó los dones espirituales de ellos ahí. De Desses homens? sus hombres. Que se capazes enganariam os escolhidos? Pero es capaz de engañar a los Com escogidos. sinais de prodígio? Con señales y prodigios. O que é que eles estão usando agora? ¿Qué están usando ahora? O que eu acabei de falar, o liquidificador. Lo que acabé de hablar, la licuadora. Os várias frutas batendo no liquidificador. Varias frutas batiendo ahí en la licuadora. Ou quando você vai fazer um caldo de uma sopa. O cuando usted va a hacer un caldo de una sopa. O missionário é cozinheiro agora. El misionero es cocinero ahora. Mas é uma comparação. Mas es una comparación. Jesus fazia aí muito isso, pregando em parábolas. Jesús hacía eso mucho predicando en parábolas. Então aí eles estão fazendo o quê? Agora misturando. Ellos están mezclando. Você está vendo muito por meio da internet. Está viendo mucho por internet. Esses pregadores dizendo ser de doutrina. Predicadores siendo de doctrina. Agora com o sincretismo do espiritismo. Ahora con sincretismo y espiritismo. Disfarçado de doutrina. Esa de doctrina. Eles começam a pregar. Comienza a predicar. Eles não têm muito conhecimento bíblico. No tiene mucho conocimiento bíblico. Muitas vezes são de doutrina. Muchas veces son de doctrina. Porque escutou o pregador pregar e ensinar. Porque escuchó el predicador. Mas ele mesmo não era como os crentes de Bereia. Mas no era como los creyentes de Que Berea. além de ouvir a doutrina de Jesus Cristo, Allá de oír la doctrina de Cristo. ele também meditava na palavra do Senhor. Meditaban la palabra de Dios. Então ele só ouvia e praticava ali. Solo practicaban ahí. Mas não ia profundo na palavra. Pero no iban a lo profundo de la Então são palabra. muito facilmente Son enganados. fácilmente engañados. Aos espíritos enganadores, Espíritus engañadores. os anjos caídos, Ángeles caídos. que estão se autotitulando Gabriel aí para Se eles, autotitulan Gabriel para ellos. estão se autotitulando Miguel aí para Se eles, autotitulan Gabriel para ellos. estão dando falsas revelações para eles. Están dando falsa revelación para O ellos. céu agora virou ponto turístico. El cielo se volvió punto turístico. O inferno virou ponto turístico agora. El infierno es punto turístico para Vai no ellos. inferno no céu toda hora. Va al infierno al cielo todo momento. E o que é que eles estão fazendo? ¿Qué están haciendo? Estão vindo com o espiritismo También con el espiritismo. da consulta a La mortos. consulta a muertos. Você vê eles até usando o nome do homem de Deus. Los ve hasta usar el nombre del hombre de Qual Dios. foi nosso irmão saudoso missionário Davi Miranda? Hermano misionero David Miranda Dizendo para o povo: diciendo para el pueblo. olha, Jesus me arrebatou no céu. Mira, Jesús me arrebató al cielo. E eu fui lá e conversei com o missionário. Fui allá y conversé
con misioneros. Davi Miranda. David Miranda. E ele me disse assim, Y assim, él me dice así, así. temos que fazer isso e aquilo. Tenemos que hacer eso y aquello. Mentira do diabo! Mentira del diablo. Isso é espiritismo, meus irmãos. Eso es espiritismo, hermano. Olha o que a Bíblia diz, meus irmãos. Es lo que la Biblia dice. Lá em Deuteronômio, Deuteronomio, capítulo 18, del capítulo 18, verso 9 a seguir. del versículo 9. Quando en entrar na adelante. terra do Senhor, teu Deus, Cuando entres de la tierra de Jehová tu Dios, não aprenderá em fazer conforme no aprenderás a hacer as abominações daquelas nações. abominaciones de aquellas naciones. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho, Y en ti no se hallará quien haga pasar por el fuego su ou hijo, sua filha, nem adivinhador, o su hija con adivinador, nem prognosticador, ni agorero, nem agroeiro, ni sortilegio, nem feiticeiro, ni hechicero, nem encantador, ni encantador, nem quem consulte a espírito adivinhador, ni quien consulte adivinador, nem mágico, ni mago, nem que consulte ni mortos. quien consulte muerto. O texto aqui é sobre consultar mortos. Sobre consultar muertos. Nosso irmão missionário, ele partiu com Jesus. El misionero partió con Jesús, Então aqui pela terra é dado como morto, dado como muerto. mas o seu espírito está com Jesus. Pero su espíritu está con Jesús. Então se você está consultando Si espíritos, usted consulta espíritus, isso é de Deus, igreja? eso es de Dios, Se iglesia. a Bíblia está condenando aqui quem consulta mortos, La Biblia condena a quien consulta isso é de muertos. quem? ¿Eso de quién es? Isso é da macumbaria. Es de la macumbería, Isso é das coisas ímpias do mundo. las cosas impías del mundo. E a Bíblia diz mais La Biblia dice también acerca desses profetas acerca de esos profetas. que estão falando com vocês aí, falsos profetas, Entonces hay falsos que profetas estão no YouTube que aí, están en YouTube pregando essas heresias. predicando esas E herejías. hoje eu aviso vocês, igreja que estão aqui, Yo aviso a la iglesia que está aquí. para ler a Bíblia e diz, olha o que diz a Bíblia Mira lo que dice la em Biblia. Deuteronômio 13, Deuteronomio 13, capítulos 1 ao 5. capítulo del 1 al 5. O alerta que Deus dá acerca desses falsos profetas. La alerta que Dios da a los falsos profetas. Quando um profeta ou sonhador de sonho Cuando el profeta o soñador de sueños se levantar no meio de se ti levanta en medio de ti, e te der um sinal, te anunciar el señal ou prodígio, tá vendo? o prodigio, Ou suceder tal sinal, y se cumpliere la señal ou prodígio, o el prodigio, de que te houver falado, el que te anunció, dizendo, vamos após outros deuses diciendo vamos en pos de dioses que não ajenos conheceste, que no conociste, e sirvamos. y sirvámosle. Não ouvirás No darás a palavra daquele profeta oídas sus palabras del profeta ou sonhador de o sonhos. tal soñador de sueños, Porque o Senhor vosso Deus porque Jehová vuestro Dios vos prova para saber os está probando se amais o Senhor vosso para Deus saber si amáis a Jehová com vuestro todo o Dios, vosso coração todo vuestro corazón, e com toda a vossa alma. con toda vuestra alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, Pues de Jehová andaréis, ele temereis, y a él e temeréis, seus y mandamentos guardaréis guardareis, sus mandamientos, e a sua voz y ouvireis, escucharéis su e voz, se a ele servireis, y a él servirás, e se a ele vos achegareis. y a él llegarás. E aquele profeta ou sonhador de sonho morrerá, Y aquel profeta soñador pois morirá. falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, Aconsejó rebelión contra el Señor vuestro que Dios. vos tirou da terra do Egito, Sacó de la tierra de Egipto e vos resgatou y los rescató da casa da servidão, de casa de servidumbre para te apartar do para caminho apartarte del camino que te ordenou o Senhor teu Deus, por el que te ordenó el Señor Jehová, para andares nele, para andar en él. assim tirarás todo o mal Así quitarás todo mal do meio de ti. de en medio de ti. Aqui Moisés está ensinando o povo Aquí Moisés enseña al pueblo o Pentateuco, a doutrina divina de Deus, Pentateuco, la doctrina divina de do Dios, antigo pacto, el antiguo pacto, porque ali tinha muitos mágicos, que había muchos magos, muitos adivinhadores. muchos adivinos. Deus usa o servo de Deus nas revelações, Dios usa a los siervos de Dios en la Deus revelación usa o servo de Deus nas profecias, y en las profecías, mas o diabo gosta de fazer o contraste, pero el diablo quiere hacer contraste, usando os ímpios mágicos, usando los magos impíos, falsos profetas do espiritismo, falsos profetas de espiritismo, parecendo ser revelação de Deus, pareciendo ser revelación mas de por Dios, meio de outros pero deuses, por medio de otros com dioses, esses atos carnais. con actos carnales. E eles começam a dizer que está dando revelação para as pessoas de Deus de Israel. Y dicen que están dando revelación a E otras agora personas. Deus levanta Moisés Ahora Dios levanta a Moisés, para exortar o povo, exhortando al pueblo, para não dar ouvido àqueles no homens. escuchar a esos hombres. Porque nós temos aqui os homens de Deus que pregam a verdadeira doutrina e revela para vocês a doutrina de Deus. Que hay hombres de Dios que revelan de verdad de Então, Dios, não vá até eles, pero no bato a ellos, porque lá eles tinham costume para eles ir até outros deuses. porque tienen costumbre de ir por otros dioses. Aí você me diz, Ahí usted me mas dice, missionário, pero misionero, o irmão falou que foi arrebatado lá, el hermano fue que arrebatado allá, que falou lá que viu o missionário, habló que vio al misionero, que viu mais demais irmãos no céu, que vio demás hermanos en el mas ele cielo, falou do nome de Jesus. pero habló en nombre de Jesús. Eu não vi ele falando o nome de Baal No vino hablando en nombre de ou do Pablo, espiritismo. de espiritismo. Mas Jesus está falando, por que Paulo diz? ¿Qué es lo que Pablo Que dice? esses
esses falsos profetas, Satanás, que esos falsos profetas se Satanás transfigura em anjo de se luz. transfiguran en ángel de luz. Uma das palavras anjo compreende mensageiro. Una de las palabras comprende mensajero. Luz é verdade, algumas verdades. Y luz es verdad. Então, para enganar os escolhidos de Deus, Para engañar a los escogidos de Dios. ele não vai usar os nomes dos demônios lá. No va a usar el nombre de demonios ahí. Você vai distinguir e já saber que é o diabo mesmo. Discernir que es el diablo. Ele vai vir usando mesmo o nome de Va a Jesus. usar el mismo nombre de Jesús. Mas as práticas que ele está fazendo Prácticas que hace não tem respaldo com a Bíblia. están respaldadas con la Biblia. Sim, ele está tirando da macumbaria, Está sacando de la macumbería das feitiçarias, y hechicerías, dos ocultismos, do espiritismo. del ocultismo y espiritismo. Então isso não é de Deus. No es de Dios eso. Então esses são falsos profetas. Esos son falsos Não estou profetas. vendo nenhum deles morrer, missionário. Y entonces, como A Bíblia fala que vai morrer. dijo que va a morir, Já estão mortos espirituais há muito tempo, ya están muertos espiritualmente, pregando essas heresias, predicando herejías, levando de perdição, llevando de perdición, que leva a condenação lleva a la condenación do fogo do inferno. del fuego del infierno. Então Jesus está falando: Jesús está hablando, não vades até eles, no vayas a ellos, porque são quê? porque son São falsos falsos profetas. Estão consultando Están mortos, consultando muertos, consultando espírito de quem já morreu. espíritus de que murieron. E quem apareceu para ele lá ¿Qué apareció para él? é allá? o encantamento. Es un Tá encantamiento. vendo? O diabo faz uma simulação de uma falsa visão para El ele, diablo hace una simulación de falsa dizendo visión, que é o céu diciendo que es del cielo ou o inferno, o el infierno. e o diabo mesmo está falando com ele. El diablo mismo habla con ellos. Onde acontecem essas coisas? No espiritismo. ¿Dónde acontece eso en el Lá eles espiritismo? baixam o espírito do diabo lá Hablan ahí con el espíritu del para diablo. falar que aquela pessoa que já morreu e não é aquela Para pessoa. hablar que esa persona murió. pero Ali no é es aquella persona. Satanás falando. Ahí Satanás hablando. Isso não é de Deus, está contra a Bíblia. Está contra la Biblia. Olha o que a Bíblia diz, meus irmãos. Mira lo que la Biblia dice. Também Levítico, capítulo 19, Levítico capítulo 19, verso 31. versículo 31. Não recorra aos médios, No recorra a los medios. nem busque quem consulta aos Ni mortos, busque quien consulte a los muertos. pois vocês serão contaminados por eles. Pues serán contaminados por ellos. Eu sou o Senhor Deus de Yo vocês. soy el Señor Dios de ustedes. Tá vendo? ¿Está viendo? Aí vocês estão lá na filmagem da besta do YouTube, ¿Está viendo la filmación de YouTube? vendo esses arrebatamentos falsos do diabo aí, Viendo arrebatamiento falso del diablo desses ahí. crentes mundanos, falso profeta, El endemoniado falso profeta. dessas crentes mundanas, falsa profeta. El endemoniado falsa Ah, profeta. mas é de doutrina. Pero de doctrina. Mas é que, se possível, enganaria os escolhidos mesmo. Dice que si es posible engañar a A los escogidos. tática do diabo para enganar os crentes de doutrina é disfarçar de doutrina, La práctica para engañar a los de doctrina es mas disfrazarse. usando Mas heresias. usando herejías. Deus falou: eu sou o Deus de Yo vocês. digo, yo soy el Dios de Por que ustedes. você vai consultar de pessoas que já morreu? ¿Qué va a consultar a personas que murieron? Porque eu sou o Deus de vocês que consolo Yo vocês, soy el que consuela a ustedes. que vocês leram a Bíblia Ustedes leen la e Biblia. sabem que estão descansando comigo. Saben que están descansando conmigo. A Bíblia diz que os mortos não louvam. La Biblia dice que los muertos no Os lavan. mortos não têm conhecimento de nada que se passa aqui na terra. Conocimiento de lo que pasa aquí en la tierra. Eles estão conscientes, sim, lá no seio de Abraão, no céu com Jesus. Están conscientes en el cielo de Abraham con Jesús. Mas como diz lá a passagem do rico e o Lázaro, Como dice el pasaje del rico há y Lázaro, abismo, hay un abismo. que quem está no céu não pode passar para o inferno, Y que esté en el cielo no puede entrar al nem infierno. quem está no inferno pode passar para o céu, Que esté en el infierno no puede pasar al e cielo. nem quem está na terra pode passar para o céu ou para o inferno, não sei se morre. Ni quien esté en la tierra puede pasar al cielo e infierno si no muere. Então, meus irmãos, Entonces, hermanos, nós temos que dar ouvido aos pregadores que são usados aqui pelo Espírito Santo. tenemos que dar oído a los predicadores usados por Você el viu Espíritu aquela Santo. parte lá que o rico gemia de dor lá, o homem ímpio morria de dor no inferno? Ya leyó esa parte que el rico moría de dolor en el infierno. E ele pedia para que mandasse que fosse alguém de lá e pregar para eles? Y pidió que fuese alguien de ahí para predicar a ellos. Algum morto? Algún muerto. Não, lá tem meus pregadores que estão pregando lá. Allá tienen mis predicadores que están Tem meus predicando. profetas que estão lá. Están mis profetas. Vocês não estão dando ouvido nem aos profetas que estão vivos, qualquer alguém morrer e lá avisar para eles. Si no han oído a los que están vivos, ¿cómo É darán o que oído diz a a ellos? Bíblia. Es lo que dice la Então Biblia. essas pessoas, irmão, o que vocês acham que eles estão usados por quem? ¿Por qué están usados esos? Que estão por meio do YouTube aí, da internet aí, da imagem da besta aí. Que están en medio de YouTube ahí con la imagen de Falando la que bestia. falou com o servo de Deus que já partiu com Jesus, com os demais irmãos. Diciendo que habló con el siervo de Dios que partió Você con acha que é Deus que está usando eles? ¿Cree que es Dios usando Não ellos? é, porque estão contra a Bíblia. No es porque están contra la Estão Biblia. contra a palavra de Deus. Están contra la palabra de Então Dios. fuja agora desses falsos profetas enganadores. Se huya de esos falsos profetas Glória a engañadores. Jesus. E Deus está irado
Dios está irado com esses homens con esos hombres, e com essas pessoas que estão seguindo esses homens, personas que están siguiendo a esos que estão hombres, seguindo essas siguiendo a mulheres. esas mujeres. Porque olha o que a Bíblia diz em Levítico 20, verso 6. Es lo que la Biblia dice en Levítico 20, verso Voltarei 6. meu rosto contra quem consulta mortos, Voltearé mi rostro a quien consulta e muertos contra quem procura médios y contra quien procura medios para segui-los. para seguirlos. Você está procurando esse tipo de coisa na internet? Está viendo esa cosa en internet, Estão lá dando like, se inscrevendo e seguindo eles? está dando like, escribiéndose, siguiendo a Deus ellos. está contra você. Dios está contra usted. Tá vendo, ouvintes? ¿Está viendo, gente? Vocês estão nesses canais da besta aí? Está en esos canales de la bestia. Esses canais com espiritismo disfarçado de doutrina? Espiritismo disfrazado de doctrina. Deus está com o rosto virado para você. Está con el rostro volteado É por para isso que é um usted. sofrimento na tua vida. Por eso hay un sufrimiento en su Por vida. isso que é um sofrimento de enfermidade, Sufrimiento de enfermedad. frieza espiritual. Frialdad espiritual. Anda atormentado, anda perturbado. Atormentado y perturbado. Anda infiltrado com meio de contenda. Infiltrado en medio de contienda. Porque você está dando ouvido a esses falsos profetas. Porque está dando oído falso E profeta. estão seguindo eles Siguiendo a ellos. e trazendo legiões de demônio para o seu corpo Trayendo legiones de demonios para su cuerpo. e para a sua casa. Para su casa. E diz o que? Estão prostituindo-se com eles. Están prostituyéndose con ellos. E eu eliminarei do meio do meu povo. Y los eliminaré en medio de mi Qual é a pueblo. prostituição que Deus está falando aqui? ¿Cuál es la prostitución que Dios habla aquí? Não é a prostituição literal No es prostitución literal. do pecado do sexo. El pecado del sexo. Está falando do pecado da prostituição espiritual. Está hablando del pecado de prostitución espiritual. Você é noivo, você está deixando Jesus Cristo Está dejando a Jesucristo de seguir a doutrina verdadeira que Ele vos ensina de seguir la doctrina verdadera que enseña. para se prostituir com esses deuses estranhos. Para prostituirse con dioses extraños. É igual eu disse lá, mas irmão, ele não está falando de outros No deuses, está hablando de otros dioses. mas está com as práticas dos deuses estranhos. Está con práctica de dioses extraños. Não sigais esse profeta, No sigáis a aquel profeta. porque são falsos profetas, Falsos profetas. são enganadores. Son engañadores. E olha o que diz mais a Bíblia: Mire qué más dice la Biblia. e os homens ou mulheres Y hombre y mujer, que entre vocês que entre ustedes forem médios fuere un medio ou consultar os mortos, o evocar a espíritus muertos, terão que ser executados, tendrán que morir, serão apedrejados, serán apedreados, pois merece a morte. pues merece la muerte. No antigo pacto, En el antiguo pacto, as pessoas que faziam isso, personas que hacían eso, essas pessoas esas personas eram mortas. eran muertas. Só que hoje no novo pacto, Pero hoy en el nuevo pacto, é igual aquela palavra que Jesus falou. es igual a la palabra que Jesús No habló. vento antigo, não adulterarás. No dije, no adulterarás. La Eu, Biblia. porém, vos digo Por eso digo, que aquele que cobiçar uma mulher que el que codiciara una mujer já adulterou com ela. ya adulteró con ella. Então, o que Jesus está falando aqui, ¿Qué está hablando Jesús aquí? no sentido espiritual, Del sentido espiritual. Jesus está ensinando você, meu irmão, minha irmã, Jesús enseña a usted, mi hermano, que mi essas hermana, práticas de consulta a esas mortos, prácticas de consulta por meio muertos, desses arrebatamentos que é propagandado na internet, con esos arrebatamientos propagandados en la internet, desses falsos profetas que aí estão, de esos falsos profetas que están ahí, vocês ustedes serão serán executados. ejecutados. Muitas vezes Deus tira do nosso meio, Muchas veces Dios saca de nuestro porque medio. eles não, é o que diz Paulo, chegará um tempo que eles não suportarão a sã doutrina, Llegará un tiempo que no soportarán la sana doctrina. tendo comichão nos ouvidos, Teniendo comezón en los oídos. eles amontoarão para si Se amontonarán para sí. doutores, Doctores, conforme as suas próprias concupiscências, como es su propia concupiscencia. desviando os ouvidos da verdade Guiando oídos de la verdad. e voltando às fábulas. Volviendo a las fábulas. Então eles não querem o evangelho da porta estreita, No quieren el evangelio de puerta que estrecha. prega acerca disso. Que predica acerca de Então eso. eles começam a murmurar, Comienzan a murmurar eles começam a refutar essas y pregações. refutar las E predicaciones. se está no meio de nós, Está en medio de nosotros. sai murmurando Sale murmurando. e defamando a igreja. Difamando la iglesia. Por quê? Por quê? O próprio Deus tirou do nosso meio, El propio Dios sacó de nuestro medio. porque eles estão com essas práticas ímpias Están con prácticas impías dentro da casa de Deus. dentro de la casa de Dios. E apedrejada é o quê? Y apedreado As aquí, pedras da ira de Deus, a rocha que é Jesus, la roca que es Jesús, lança para fora lanzada para afuera, e merece a morte. merece la E muerte. aí estão mortos espiritualmente, Está muerto espiritualmente, sem a unção de Deus. sin la unción de Dios, Estão só de aparência só, solo de apariencia, de doutrina, de doctrina, mas o coração cheio de pecados, corazón lleno de cheio de pecados, coisas maldosas, lleno de maldades, cheio de maldades, lleno de maldades, crueldade, inveja, crueldad y envidia, ruindade, fofoca. cosas ruines É o y que eles conversa. têm, Es lo que tienen, porque não tem o Espírito Santo de porque no Deus. tiene el Espíritu Santo de Dios. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Entonces, hermanos y hermanas,
Todos esses homens Todos esos hombres estão sendo enganados están siendo engañados por esses homens por enganadores. esos hombres engañadores. O profeta Isaías também El profeta Isaías también pregou acerca disso, predicó acerca de eso, exortando quando o povo de Israel, de Jerusalém, sobre todo con el pueblo de Jerusalén. estava sendo enganado também por esses homens. Están siendo engañados por esos hombres. Quando disserem a vocês, procure um médium Cuando dice, busquen a un medio ou alguém que consulte os mortos o alguien que evoque los e espíritus murmure, muertos e murmure encantamentos, y murmure encantamiento, pois todos que recorrem aos seus deuses todos los que recorren sus dioses e aos mortos y a los muertos em favor dos vivos, en favor de los vivos, responda a lei respóndanle e os mandamentos. los mandamientos. Se eles não falarem conforme esta palavra, Si no hablaran conforme esta palabra, vocês jamais verão a luz. ustedes jamás verán la luz. Está vendo? Está viendo. Aqui Isaías no capítulo 8, 19 ao 20, Aquí Isaías 8, 19 a 20 ele está ensinando está enseñando que vocês, enquanto ficar dando ouvido que en cuanto están dando oído a esses falsos profetas a esos falsos profetas de arrebatamentos aí do YouTube, de arrebatamientos en que YouTube, diz que falou com o missionário Davi Miranda, es el que habló con misionero David Miranda, que falou com Moisés, que habló con Moisés, que falou com Abraão no céu, que habló con Abraham en el cielo, falou que foi no inferno, habló que fue al infierno, falou com aquela irmã que já morreu, habló con aquella hermana que ya murió, com um parente, com um amigo. pariente o amigo. E quando vocês ficarem dando ouvido a esses homens, ¿Cuántos están dando oído a esos hombres? nunca vocês vão ver a luz de Jesus Nunca ven la luz de Jesús para operar um milagre em sua para vida, operar milagro en su vida, para salvar sua família, para salvar a su familia. porque você está enganado pelo diabo, Está engañado por el diablo, porque vocês estão consultando están mortos. consultando muertos. Vocês têm que consultar Jesus através da oração e do jejum, Tienen que consultar a Jesús a través de la oración y ayuno, da palavra de Deus. palabra de Dios. Mas hoje a luz que é Jesus La luz que es Jesús está te iluminando hoje está iluminando hoy para se afastar desses demônios. para apartarse de esos demonios. Sujeitai-vos a Deus, Sujetaos a Dios, resistir o diabo resistid al diablo e ele fugirá de y vós. él huirá de vosotros. Então, meus irmãos, Entonces, hermanos, esses homens ficam falando que foi arrebatado ao céu. los hombres que fueron arrebatados al cielo, Jacó viu mesmo os anjos subindo e descendo as escadas, Jacob vio a los ángeles subir y com a visão descender, de Deus. la visión de Dios. Ezequiel foi arrebatado em espírito Ezequiel fue arrebatado en espíritu até o templo, hasta el templo, para Deus mostrar as profanação do templo que para estava. Dios mostrar la profanación del templo que estaban. Também Filipe, También Felipe, que era um apóstolo un apóstol, e também diácono, también diácono, ele foi também arrebatado fue arrebatado em también. espírito de um lugar para o outro. El espíritu de un lugar al otro. Isso que a Bíblia fala. Eso es lo que la Biblia Mas em dice. nenhum momento En ningún momento a Bíblia especifica la Biblia que especifica alguém foi ao céu, que alguien fue al cielo que alguém foi ao inferno. o al infierno. Isso é antibíblico. É antibíblico. Não, mas eu conheço testemunhos Yo conozco testimonios de de irmãos ungidos, hermanos ungidos, de irmãos consagrados, consagrados, que viram isso, que vieron eso, foram enganados. fueron engañados. Tem meus respeitos, Mis respetos, que é homem de Deus, son hombres de mas Dios, foram enganados pelo diabo. pero fueron engañados por el diablo. Você tem respaldo com a Bíblia? ¿Tiene respaldo con la Biblia? Sim. Sí. Sabe o que aconteceu com eles? ¿Sabe qué aconteció con ellos? Igual aconteceu com o profeta novo. Igual con el profeta nuevo. Foi enganado pelo profeta velho. Fue engañado por el profeta viejo. O profeta velho, ele não seguiu o que Deus mandou. No siguió lo que Dios mandó. E ali o profeta velho foi lá e falou: El profeta viejo eu fue a também leerlo. sou profeta. Yo también soy profeta. Pode fazer tal coisa, pode comer, pode sentar em minha casa. Fue comer y sentarse en mi E ele casa. foi deu ouvido Y él fue devolvido. e foi morto. Fue muerto. É o que acontece com esses homens. ¿Qué acontece con esos hombres? Ah, esse profeta velho teve essa revelação El profeta viejo tuvo esa que revelación. gerou um comércio dentro da igreja. Tengo que hay comercio dentro Que de é la outra iglesia. coisa que Deus abomina. Es otra cosa que Dios É o abomina. comércio de venda dentro da igreja. Comercio y venta dentro de la Quantos iglesia. discos foram vendidos? ¿Cuántos discos fueron vendidos? Quantas coisas foram vendidas ¿Cuántas cosas fueron vendidas? com o nome de Deus? En nombre de Dios. E a Bíblia diz: a minha casa é casa de oração. Dice la Biblia, mi casa es casa Agora de estão falando oración. comércio. No es comercio. Comércio não é de Deus. Comercio no es de Dios. E estão falando que é de Deus. Está hablando que es de Dios. E não é, irmãos. Pero no lo es. Está contra a palavra. Contra la palabra. Ah, mas Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, ao seu terceiro céu. Mas Pablo fue arrebatado hasta el tercer Mas cielo. vamos ler. Mas vamos a leer. 2 Coríntios, Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 1. capítulo 12, versículo É 1. necessário gloriar-me, embora não convenha, Es necesario gloriarme ahora, mas passei as visões e revelações do Senhor. pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Bíblica, Bíblicas. revelações, Revelaciones visões y e visiones y pregações. predicaciones.
Conheço um homem Conozco a un em hombre Cristo en Cristo há 14 anos. que hace 14 años. Se no corpo não Y sei. del cuerpo no lo Se sé. fora do corpo não sei. Si fuera del cuerpo no lo sé. Deus o sabe. Dios lo sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Sim, conheço Y o conozco tal homem. a tal hombre. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo Deus sé. o sabe. Dios lo sabe. E que foi arrebatado ao paraíso. Que fue arrebatado al paraíso. E ouviu palavras inefáveis, Leyó palabras o inefables, quais las cuales não é lícito no les dado ao homem falar. al hombre expresar. Nem Paulo. Ni Pablo. Não estou me endeusando os apóstolos. No estoy endiosando a los O que apóstoles. Deus permitiu ele ver, Lo que Dios permitió a él ver, permitiu ele falar. permitió de hablar. E vai permitir que nós, irmãos, não chega nem na sombra de Paulo Nosotros no llegamos ni a la e sombra de no Pablo. céu contar alguma coisa? Contar alguna cosa del cielo. Então cuidado, irmãos. Entonces, cuidado, hermanos. Se possível, eles enganaria até os Si escolhidos. es posible, engañaría a los Não escogidos. tem para onde escapar. No tiene a dónde escapar. Porque aqui o que eu estou pregando para Lo vocês que estoy predicando por é por ustedes revelação de es Deus por revelación de Dios. dentro das escrituras sagradas. Dentro de las escrituras sagradas. Não, mas eu fui sim. Pero yo fui sí, Mentiroso. mentiroso. João 3,13. Juan 3:13. Ora, ninguém subiu ao céu, Nadie subió al cielo, senão o que desceu do céu, sino el que descendió del cielo, o Filho do el Homem Hijo del Hombre, que está no céu. que está en el cielo. Palmas para Jesus. Palmas para Cristo Jesús. Precisa falar mais alguma coisa? ¿Quieres hablar más de cosas? É o missionário Emerson Nunes que está falando. Misionero Emerson que habla. Está baseado por ninguém, por alguma pessoa? ¿Basado en alguna persona? É a Bíblia que está falando. La Biblia que está hablando. É Jesus Cristo que está falando. Jesucristo hablando. Para desmascarar essas heresias. Para desenmascarar las Você herejías. sabe porque surgiu muita heresia no Brasil? Surgió mucha herejía en el Brasil. Por meio dessas falsas revelações. Por medio de falsas Ah, que o revelaciones. anjo veio. Un ángel vino. Que profeta tal veio. Tal profeta Me vino. revelou e mandou fazer isso na igreja. Reveló y mandó a hacer esto en la Nada iglesia. nós podemos fazer na igreja Nada podemos hacer en la iglesia. se tiver respaldo com a palavra de Tiene Deus. respaldo con la palabra de Dios. Você sabe por que muitos pregadores até antigos do nosso ministério não pregavam isso? ¿Sabe por qué muchos predicadores antiguos no Porque predicaban esto? tinha medo. Porque tenía miedo. Porque o povo já se adaptou a esse tipo de coisa. El pueblo ya se adaptó a esas cosas. Mas Deus me levantou, Pero Dios me levantó. como levantou Paulo. Como levantó a Pablo. Por acaso me tornei inimigo de vocês? ¿Acaso me torno enemigo de Lhe ustedes? falando a verdade. verdade. Oi, canda labassurianda labaia. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Alguns estão chorando Algunos están llorando. e alguns estão murmurando com essa pregação. Algunos murmuran con esta Mas predicación. muitos estão chorando Pero muchos están llorando. que durante anos Durante años não sabia disso. no sabía de eso. Mas hoje, através Pero hoy a través de da igreja primitiva, la iglesia primitiva, doutrina divina, doctrina o divina, evangelho verdadeiro evangelio verdadero, está sendo pregado Sendo no mundo inteiro. E eles parecem ser de doutrina. parecen ser de doctrina. Tá cheio de canais deles aí refutando. Lleno de canales ahí refutando. Tem aqueles que dizem que foi no inferno Que dice que fueron al e infierno. conversou com a mãe condenada que morreu, Conversó con la madre condenada que murió. conversou com o pai, O con el padre. viu um pastor no inferno Un pastor en el infierno. com o demônio torturando. Con demonio torturando. A Bíblia diz, La irmãos, Biblia dice, hermano, que que Jesus Jesús tem a chave do inferno e da morte. tiene la llave del infierno y de la muerte. O diabo nem na casa dele ele manda, El diablo ni en la casa de él manda. que nem a chave da casa dele ele tem. Porque ni siquiera tiene la llave de su casa. E você sabe como que as pessoas ímpias ¿Sabe cómo las personas impías que morreram sem salvação estão que murieron sin salvación están sofrendo? sufriendo? Não é diante dos demônios, No es delante de los demonios. é diante da ira de Deus e dos anjos e do Cordeiro. Delante de la ira de Dios, de los ángeles y corderos. A ira de Deus que está no inferno. La ira de Dios que está en el infierno. Satanás não passa de um inseto. Satanás no pasa de un insecto. Mas você tem respaldo bíblico para isso, missionário Emerson Nunes? Tiene respaldo bíblico para eso, misionero. Apocalipse 14:10. Apocalipsis 14:10. Estão atormentados Están atormentados no inferno infierno diante Ante. dos santos anjos de los santos e do Cordeiro. del cordero. Aí fica esse misticismo desses falsos profetas Que es el misticismo de los falsos que profetas. estão pregando
heresia por aí, predica herejía por ahí, principalmente por esse YouTube, principalmente por eso de YouTube. Deus vai chacoalhar esses homens. Dios va a soltar esos hombres. Não tem nada de Deus, coisa nenhuma. No tiene nada de Dios, cosa ninguna. Isso é um misticismo do diabo. Misticismo del diablo. Isso não é de Deus, meus irmãos. Eso no es de Dios, mis hermanos. Isso é espírito de Satanás. Espíritu de Satanás. Não, mas tem na Bíblia que quem fez isso sim. Mas tiene la Biblia quien hizo eso, sí. Eu conheço na Bíblia que fez isso, Conozco una Biblia que hizo que eso, consultou um morto, que consultó muerto. o profeta Samuel. El profeta O Samuel. diabo veio disfarçado nele El diablo vino e disfrazado Deus o rejeitou. y Dios lo rechazó. Foi Saul, Fue Saúl. que era um homem ímpio, Era un hombre impío. que se rebeliou contra Deus, Rebelado contra Dios. que perseguiu Davi, Persiguió a David. perseguiu os homens de Los Deus, hombres de Dios. matou os sacerdotes Mató sacerdotes. no tabernáculo. El tabernáculo. Foi Saul Fue Saúl. que consultou mortos Consultado e muertos. Deus o rejeitou. Y Dios lo rechazó. Então todos esses daí que estão rejeitando essa palavra, Todos aquellos que rechazan esa é o palabra. mesmo demônio que entrou em Saul, está El neles. mismo demonio que entró en Saúl. Que eles está en estão ellos. contra essa doutrina e refutando uma hora dessa. Está en contra de la doctrina y refutando E contra até ellos. me chamando de falso profeta. Está llamando de falso profeta. Mas como sou falso profeta? ¿Cómo soy falso Se eu estou profeta? pregando dentro da palavra de Deus. Predico dentro de la palabra de Dios. Falsos profetas são eles. Falsos profetas son ellos. A igreja primitiva, Iglesia primitiva. lá nos tempos de Paulo, En los tiempos de Pablo. em Colosso, Colosos. Paulo teve que combater muito esses homens Pablo combatió muchos na hombres. igreja de Colosso. La iglesia de Colosas. Esses homens vinham muitos com suas falsas doutrinas, Tenía muchos con su falsa doctrina. doutrina de homens, Doctrina de hombres. por meio de revelações. Por medio de revelaciones. Paulo tinha revelação de Deus, Pablo tenía mas revelaciones com de Dios. respaldo na palavra. Con respaldo en la palabra. Atos 17:11 fala Hechos 17:11 que quando habla. Paulo foi pregar em Bereia, Y cuando Pablo fue a predicar mesmo en Berea, Paulo sendo um homem consagrado, mismo siendo Pablo hombre consagrado, cheio dos dons de lleno de Deus, los dones de Dios, tudo que ele pregava, todo lo que él predicaba, a igreja meditava na palavra la iglesia meditaba en la palabra, para ver se estava certo. a ver si estaba correcto. Nós temos que ser a mesma coisa, meus irmãos e minhas irmãs, Tenemos que ser así también, para não hermanos. ser enganados Ser engañados. por esses espíritos Esos enganadores. espíritus E engañadores. tem uns aí que prega doutrina Y unos que predican doctrina, na filmagem da besta, afirmación de la bestia, prega contra o pecado, predica contra el pecado prega contra a sensualidade, o contra la mas sensualidad. está enquadrado nesses daqui também, Está encuadrado en estos de que aquí. Jesus falou, Que Jesús habló. está envolvido com a política do diabo, Volvido con la política del diablo. que a Bíblia abomina isso. Sino que abomina eso. ¿no? Igreja e crente tem que estar envolvido com política. Creyente volvido con política. E esse candidato tenta se candidatar todos os anos de política, Tiene ese candidato todo hablando de política. está tentando se candidatar. Tentando candidatearse. É, diabão da política. Diablo de la política. No coração desses homens. El corazón. Sai dele, Satanás! Satanás. Aleluia, glória a Deus. Então essa é, irmãos, a palavra do Senhor, La palabra del Señor. que Jesus Que Jesús está nos ensinando. nos está enseñando. Outra doutrina de demônio aí Esa doctrina de demonio ahí. é os batismos em tanque, Tener el bautismo en piscina. batismo em piscina. Bautismo en piscina, estanques. Jesus tinha muitos tanques para batizar o povo lá, Entonces tenía muchos estanques para tanques poder bautizar. consagrados, Tanques consagrados. como foi o tanque de Siloé, Fue el estanque de Siloé. o tanque de Betesda. El estanque de Bethesda. Jesus não batizou nenhum Y deles. no bautizó ninguno de ellos. Todos foi batizado no Rio Jordão Todos fueron bautizados en el río e Jordán. no Rio Enon, En el río Enón. na Águas Vivas. En aguas vivas. E aí estão batizando em tanque, Ahí están bautizando en tanque. estão só tomando banho, só, e olhe lá se é banho. Solo tomando en baños. Água parada, água suja. Agua parada y sucia. É parada ali, é água morta. Es agua muerta. Não estão tomando, não estão se batizando. No se están bautizando. Mas tem aqueles que parecem ser de doutrina. Tiene aquello que parece ser de doctrina. Parece ser que, se capaz, enganariam os escolhidos. Incluso engañarían a los escogidos. Estão batizando em águas correntes também. Están bautizando en aguas corrientes también. Mas batizando somente no nome de Jesus. Están bautizando solo en nombre de Jesús. Não desmerecendo o nome de Jesus, mas foi Jesus que falou. Fue Jesús que habló. Em batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bautizar en nombre del Padre, Hijo Está y escrito Espíritu na Santo. palavra, não tem para onde correr. Está escrito en la palabra, no hay donde E tem correr. aqueles Y também aquellos también. que parecem ser de doutrina Parece ser de doctrina. e um deles estão apostatados. Uno de ellos está apostatado. Que era igreja consagrada no passado, Una iglesia consagrada en el pasado. mas agora estão aí pondo um diácono para fazer batismo. Ahora están poniendo diácono para hacer bautismo. A função de fazer batismo e ceia é para o presbítero. La función para hacer bautismo es por el Olha o que diz a presbítero. Bíblia em Atos 20 e 28. Mire lo que dice la Biblia en Que Hechos Deus 20 y 28. consagrou o bispo, que é presbítero, para apacentar o rebanho da igreja de Deus Deus. consagrou el obispo para apacentar Deus el não rebaño de chamou, Dios. Deus não chamou o diácono para ministrar ceia, para ungir ninguém. Dios no llamó diácono para ministrar cena o ungir a nadie. Jesus falou, usando Tiago, capítulo 5 lá,
Jesús habló usando Santiago capítulo 5 ahí. Chamai tiver um enfermo na igreja, chamai os presbíteros para ungir com Cuando óleo. viene enfermo, llamar a los presbíteros para ungir con É por isso que aceite. as irmãs daqui na igreja primitiva, Que la hermana iglesia primitiva elas não oram por posição de mão por ninguém. no ora con imposición de mano por nadie. Só quem ora por posição de mão aqui são os presbíteros, não são. Los que oran con imposición de mano son los presbíteros. Somente os presbíteros. Solamente los presbíteros. Tá vendo? Tá na Bíblia, irmãos. Está en la Biblia, hermanos. E fazer batismo é a mesma coisa. El ser bautismo es la misma Ah, cosa. irmão, mas diácono não pode batizar? ¿Nadie que no puede bautizar? Não pode. No puede. Ah, irmão, você está errado. Usted está equivocado. Por quê? Por Ah, quê? porque está escrito na Bíblia Porque está escrito en la Biblia que Felipe batizou o eunuco. que Felipe bautizó en el eunuco. E Felipe era um diácono. Felipe era un diácono. Aí onde eu pego vocês agora. Ahí yo agarro a ustedes ahora, sí. Felipe era diácono, mas ele tinha um título de pastor e apóstolo. Felipe era un diácono, pero tenía título de pastor y apóstol. É igual aqui, os irmãos. Tem a polícia militar, não tem? ¿Tiene la policía militar o no tiene? Lá tem do capitão, Tiene capitán, né? O coronel, né? Que a patente maior é o coronel, né? coronel, Coronel até o soldado. hasta el soldado. O soldado pode exercer a função do coronel? ¿El soldado puede ejercer la función de ¿Puede? coronel? Puede. Não pode. No puede. Mas o coronel pode exercer a função do soldado. Pode ou não Pero pode? el coronel puede ejercer la función del soldado. O tenente pode exercer a função do coronel? El teniente puede ejercer la función del No coronel. puede. No puede. Mas o coronel pode exercer a função do tenente. Pero el coronel puede ejercer la función de teniente. Se os soldados da terra têm norma, Si los soldados de la tierra tienen normas, calcule nós, os soldados de Cristo. y nosotros los soldados de Cristo. Aleluia, glória a Deus. E está na Bíblia. En la Biblia. Porque Felipe era também um pastor apóstolo. Pues Felipe era un pastor y apóstol. Então, mesmo que quando ele foi ungido a diácono, mas ele já foi consagrado apóstolo. Cuando fue ungido a diácono fue consagrado apóstol. É um pastor. Era un pastor. Então ele pode, ele mesmo conhecido como diácono, El mismo conocido como mas ele diácono. podia batizar porque ele já tem o título de pastor. Él tenía un título de pastor. Mas ya na tenía. igreja estava exercendo a função de diácono. O que é o diácono? Mas en la iglesia ejercía la función de diácono. ¿Qué É o cooperador, es irmãos. un cooperador? Aquele que coopera na igreja, que ajuda, não é só aquele que arruma a mesa. No solo el que arregla la mesa, Diácono é aquele que fica na porta da igreja. es el que queda en la puerta de la iglesia. Diácono é aquele que pega uma alma que está toda suja lá fora. Diácono es aquel que toma un alma que está sucia afuera. Tem amor no coração, dá uma comida para ele. Tiene amor en el corazón, da comida para Dá él. uma roupa para aquela pessoa que está sem roupa. Una ropa para aquella persona sin Traz um ropa. local especial da igreja, vai lá, toma um banho. Va al local especial de la iglesia, va y toma un Tem baño. uma roupa para você. Hay una ropa para Vem usted. aqui, vou fazer sua barba. Mire, voy a hacer cortar su barba, Cortar seu cabelo. cortar su cabello. Irmão, Y hermano, essa é a função do diácono, de ajudar. es la función de ayudar. Só que Felipe era um diácono, Pero Felipe era un era diácono, pastor, era pastor. mas era um homem humilde que exercia muitas funções do diácono. Un hombre humilde que ejercía mucha función Que de muitos diácono. pastores não querem fazer. Muchos pastores no quieren Tem hacer. muitos pastores que recebem o título de pastor, Hay muchos que se reservan é título de pastor. consagrado, Consagrado. mas depois que ele achou que é pastor, Pero después de hallar que ele es acha que pastor, não quer fazer mais nada. él no ya haya más hacer Só nada. quer só mandar na igreja. Pero quiere mandar en la Mas não iglesia. quer ver se ele quer lavar o banheiro, Mire si quiere lavar el baño, quer ajudar os irmãos, quiere ayudar a los hermanos, quer fazer alguma função o alguna que función os diáconos obreiros fazem. Não quer. que los diáconos obreros Então hacen. Felipe foi a mesma coisa, irmãos. Felipe fue así Ele también. era um pastor, Él era un pastor, mas tinha autoridade como diácono tenía autoridad como diácono para fazer o batismo. para hacer el bautismo. Mas ele por que ele batizou? ¿Por qué él bautizó? Porque ele já era pastor. Pues ya era pastor. Mas na Bíblia não fala que diácono é para batizar ninguém. Mas en la Biblia dice que diácono es para bautizar a nadie. A Bíblia fala para chamar os La presbíteros. Biblia habla para llamar presbíteros. Deus constituiu quem para apacentar a igreja? Dios constituyó quién para apacentar la iglesia. Para estar na frente da obra, Estar al frente de la obra como liderança. como líder. Foi o diácono? ¿O el diácono? Foi o cooperador? ¿O el cooperador? Foi o pastor? Foi o presbítero? Y al presbítero. Aleluia, glória a Deus. Aí eles não aceitam essa doutrina verdadeira de Jesus Si no aceptan la verdadera doctrina de e Jesús, começam a refutar. comienza a refutar. E aí estão todos sendo enganados pelo diabo. Están todos siendo engañados por el diablo. E no último dia En el último día vai ter uma surpresa tendrá una sorpresa que não vai subir para o céu, que no va a subir para el cielo. porque são desobedientes. Son desobedientes. E a Bíblia diz La Biblia dice que aqueles que são que desobedientes son desobedientes. não herdarão No heredarán o reino do céu. el reino del cielo. Tá vendo? ¿Está viendo? É como um pecado de quê, igreja? Como pecado de qué iglesia? De feitiçaria. De hechicería. Tá vendo?
Está viendo. É pecado de feitiçaria. Pecado de hechicería. Então isso não é de Deus, irmãos. No es de Dios, hermanos. Então cuidado, irmãos, que esses homens falsos profetas Cuidado con esos hombres falsos profetas. estão tentando enganar vocês. Não tem problema não. No tiene problema, no. Todos vocês que foram batizados com o diácono, Todos ustedes que fueron bautizados con vocês diácono, não se batizaram. ustedes no se bautizaron. Vocês apenas tomaram um banho lá. Apenas tomaron baño ahí. Agora vocês têm que ser batizados por presbítero, por um pastor, um consagrado por Deus. Tiene que ser bautizado por presbítero. Ah, mas batizei em água corrente. Você não batizou, você apenas mergulhou lá. Usted no se bautizó, Agora solamente, chega lá e dá um mergulho. solamente se sumergió. Porque essa não é a função Porque esa no es la función do diácono. del diácono. É a função do presbítero. La función del presbítero. Então tome cuidado, irmãos, Tenga cuidado, hermano. com esses falsos profetas. Los falsos profetas. Tem um que vive mandando e-mail aqui para a igreja, Algunos mandan email hasta la iglesia. mandando o diabo usando a boca dele, El diablo usando su boca. falando para mim parar de pregar sobre isso. Trata de predicar sobre eso. Sai dele, Satanás! Sai de ellos, Satanás. Glória a Deus, glória a Jesus. Gloria a Dios. É, irmão, não é fácil manter doutrina, não. No es fácil mantener la doctrina. Vocês estão achando que a doutrina é só a doutrina do corpo? ¿Ustedes creen que es solo la doctrina del cuerpo? É, muitos aprendem só a doutrina do corpo. Muchos creen la doctrina del Só cuerpo. do não cortar o cabelo, não usar calça. No cortar el cabello, no usar pantalón a mujeres. É, a doutrina de Jesus tem muitos ensinamentos que nós precisamos aprender. La doctrina de Jesús tiene muchas enseñanzas que precisamos Mas está aprender. aqui somente na palavra de Está aquí Deus, solamente la palabra de Dios. nas escrituras sagradas de Las Jesus. escrituras sagradas de Jesús. Muitos deles que é de doutrina aí já divorciaram, Muchos de ellos de doctrinas que ya divorciaron. já casaram com outro e com outra. Casaron con otro, con otra. Doutrina de demônio. Doctrina de demonios. É, irmãos, aqui na igreja primitiva, La iglesia primitiva combate o pecado. combate el pecado. O obreiro que não pregar doutrina que não serve. Creo que no predica doctrina no sirve. Olha o título que Deus deu para essa igreja: El título que dio para esta iglesia. Doutrina Divina. Doctrina divina. Essa igreja estava lá no céu. La iglesia estaba allá en el cielo. E Jesus mandou agora Jesús mandó ahora os tempos do fim. para los tiempos del fin. Glória a Deus, glória a Jesus. Gloria a Dios. Então, meus queridos irmãos e irmãs ouvintes, Meus queridos hermanos oyentes, tome cuidado com esses falsos profetas. tengan cuidado con los falsos Então, profetas. tudo isso, meus irmãos, Todos hermanos, é um sinal da vinda de es una Jesus. señal de la venida de Jesús. Que Jesus está voltando. Jesús está volviendo. Seria uma avalanche de falsos profetas. Hay una avalancha de falsos profetas. Um dos maiores sinais que Jesus está perto para vir Una de las mayores señales que Jesús está viniendo seria esse, sería esa. dos falsos Los profetas, falsos profetas. que se capaz Fuere capaz, enganaria engañaría até os escolhidos. hasta los escogidos. Os falsos profetas da política estão aí, Los falsos profetas de la política están ahí. todos já conhecem. Todos ya lo conocen. Os falsos profetas que estão divorciados e casados com outro, já casou 2, 3, 4 Que vezes. se casaron ya 2, 4 veces. Estão lá com o diabo do divórcio lá, Estão allá com o lá diabo. na televisão do Satanás lá. Con el diablo de la televisión ahí. Tem os falsos profetas das irmãs que se pintam, Falsos profetas de hermanas que se as pintan. irmãs que cortam o cabelo, Hermanas que cortan el cabello. irmã que usa calça comprida, Que usan pantalón. salto alto, O alto. os falsos profetas da televisão, Los profetas de la da televisión. minissaia, De falda. da praia, Da praia, de nudismo, de nudismo, de short para a praia, De shorts para playa. de roupas de banho para a praia. Ropa de baño para playa. Isso aí são as doutrinas dos demônios. La doctrina de los demonios. Tem alguns deles aí Hay algunos de ellos ahí que em suas viagens para a praia de nudismo também, que sus viajes para la playa de nudismo eles también pegam suas concubinas toman sus concubinas e vão lá para a praia de nudismo lá. y van para la playa de nudismo ahí. Aí no outro dia está pregando lá a palavra. Y otro día está predicando la palabra. Falso profeta. Falso profeta. Fuja deles, irmão. Fuja desses falsos profetas. Huya de esos falsos profetas. Todos esses que apoiam essas vaidades também Todos los que apoyan la vanidad são también. falsos profetas. Tem aqueles também Tienen aquellos que não têm o conhecimento, que no tienen el que conocimiento, estão lá, que están allá, mas não sabem, mas no saben. que já aprenderam lá Y aprendieron como o allá, falso profeta ensina. como el falso profeta enseña. Principalmente aqueles que não têm conhecimento. Principalmente aquellos que no tienen Alguns deles até se conocimiento. tornaram até pastor lá, o presbítero, Algunos hasta se tornaron mas está pastores, sendo enganado. pero está siendo engañado. Mas essas almas, Pero esas almas, Jesus vai resgatar de lá. Jesús va a rescatar de ahí. Através das orações do servo de A través de las Deus. oraciones de los siervos de Dios. Aleluia, glória a Jesus. Então, meus irmãos e meus irmãos ouvintes, Sus hermanos y hermanas oyentes. aí está a palavra do Senhor Está la palabra del Señor. que Jesus nos ensinou Jesús nos enseñó aqui hoje na igreja. que hoy en la iglesia, Primitiva doutrina divina. primitiva doctrina divina. Então, meus irmãos, essa é a doutrina de Jesus. Cuidado, Cuidado,
que esses falsos profetas, que el falso profeta, que se capaz engana até os escolhidos. pero capaz engañaría a los escogidos. Como já pregamos aqui no começo da mensagem, Como predicamos en el comienzo del mensaje, esses falsos profetas aí, los falsos profetas ahí, que até parece ser de doutrina, aparece de doctrina, mas estão lá com a unção do elevador lá na igreja deles. con la unción del elevador en la iglesia de ellos. Estão lá com esses espiritismos do diabo lá. Con el espiritismo del diablo Estão ahí, conversando com os mortos lá. está conversando con los muertos ahí, Está conversando é com o diabo, está conversando con el diablo, não é com Deus, não. no es con Dios. Então aqui a palavra foi pregada. Aquí la